Oi, 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 tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Injetando Autoestima. Eu sou a Jana Chassot, especialista em saúde estética e harmonização facial. E hoje, nosso tema da aula de hoje, sejam muito bem-vindas, Elis, a Gabi, Ellen, Eduarda, Fernanda, sejam todas bem-vindas. Vou pedir para vocês enviarem essa live para 2 colegas da área, para que eles também consigam usufruir os benefícios do conteúdo que será abordado aqui hoje, tudo bem? Gente, o que acontece? O tema dessa live é muito importante, a questão das vendas. Bom dia, Ellen! Você também é maravilhosa, obrigada! O que acontece? Quando eu estava fazendo o tema das lives, eu achei muito prudente, talvez você concorda comigo, a gente abordar a questão das vendas também. De nada adianta a gente ser uma ótima profissional, a gente saber dominar a técnica de frente para trás, de trás para frente, mas a gente não ter paciente na nossa maca. Então não adianta nada eu saber fazer um preenchimento labial, eu saber fazer um botox maravilhoso, entregar um resultado fantástico para minha paciente, sendo que eu não tenho como utilizar essa minha habilidade, porque eu não tenho paciente na minha maca, porque eu não consigo vender. Então essa aula aqui, essas dicas que eu vou passar aqui, é uma oportunidade para você começar a entender, ou para você, se você já está praticando, frisar melhor, e caso for útil alguma dica, você já pode utilizar hoje mesmo, tá bom? Então o que acontece? A primeira objeção que a gente tem, que a gente percebe, né, quando a gente vai querer fazer uma oferta, uma venda do nosso serviço, o que acontece? A gente pensa assim, nossa, mas eu tô incomodando, eu tô sendo invasiva, eu tô sendo chata, tô ofertando o meu serviço. Essa é a primeira objeção da nossa mentalidade que a gente tem que liquidar. Então o que acontece? Na faculdade a gente não aprende nada de vendas e de números também, de precificação, que isso a gente já falou em outra aula também. Então sobre vendas a gente não sabe nada, a gente sai da faculdade crua, né? Sem saber posicionamento de ser autônomo, de vender, de precificar. E na pós-graduação também. Então na minha pós-graduação eu não tive nada. Hoje em dia talvez, mas eu acho bem difícil que tenha alguma pós-graduação que aborde sobre isso, sobre vendas. Então o que eu senti, eu faz uns 2 anos mais ou menos, que eu senti essa necessidade de melhorar o meu processo de vendas. Porque eu percebi assim que eu podia dar uma melhorada, eu não sabia como contornar certas situações, certos diálogos, certas objeções das pacientes, e eu acabava deixando ali e acabava não conseguindo fazer a venda e não conseguindo executar esse procedimento naquela paciente. Então eu fui fazer vários cursos de vendas e eu trouxe aqui para vocês algumas 6 dicas que eu elenquei, que são para mim as dicas mais importantes que eu acabo utilizando na minha rotina clínica e quem sabe para você faça sentido também. Então a primeira objeção, a primeira dica que eu passo é que a gente não pode ter essa ideia de que está incomodando, a paciente, a cliente, né? Então, quando a gente passa a nós mesmos a identificar essa objeção na nossa mentalidade, que o vender não é chato, né? Porque a gente pensa, o vendedor é chato, aquele vendedor que liga, aquele vendedor da loja que não te deixa nem olhar a mercadoria, que fica só em cima de você, aquele vendedor que fica mandando mensagem todos os dias. Isso é um vendedor chato, eu não quero ser assim, Jana, não gosto de vender, porque pra mim, na minha cabeça, o conceito de vendas é esse conceito que eu tenho aqui na minha crença mental disso. Então, primeiro, você tem que mudar a tua mentalidade, senão você não vai conseguir melhorar o teu processo de vendas. Então, quando a gente faz essa virada de chave, né? Por exemplo, assim, o vender, quando eu passei a entender que o vender é servir, mudou todo o jogo. Então, o vender é servir. Quando você está vendendo o teu serviço, você está vendendo um preenchimento labial, você está vendendo um serviço.
você está vendendo uma solução que aquele teu serviço vai fazer na vida da paciente. Por exemplo, a paciente ela tem um lábio muito fino, ela passa batom e fica escorrendo o batom, fica indo para fora nas rugas periorais, ela não se sente confiante, ela se sente insegura, porque ela não tem essa parte feminina bem destacada, porque o passar o batom, ela traz uma feminilidade e na rotina do dia a dia dela, ela não consegue nem passar mais o batom. Então, quando você vai abordar, né, o preenchimento labial, você tem que sempre pensar que é um servir. Qual solução você vai trazer com esse serviço que você vai ofertar, tudo bem? Então, sempre pensando assim, qual problema eu vou resolver na vida da minha paciente para eu conseguir encaixar o meu serviço de modo que realmente vai fazer a diferença na vida dela, que realmente é um benefício que ela tá buscando, que ela tá almejando, sabe? Então, o que eu vejo bastante problemas, assim, que não dá certo, é quando você quer vender alguma coisa, você tá alucinada por um procedimento, mas aquele procedimento não tem o benefício real que a tua paciente precisa. Então, isso é muito importante, ter essa percepção, esse bom senso, essa percepção de escutar a nossa paciente, tá? Então, você precisa... agora nós estamos no item 2. A dica 2 é não ter vergonha, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente acaba pensando assim, eu não posso falar que eu sou boa. Ai, Jana, eu não vou ligar a câmera do meu Instagram, ligar aqui, falar nos stories que eu sou boa no que eu faço. Gente, porque vão pensar que eu tô me achando, eu não quero ser snob. É diferente. Você ser snob, você ser arrogante é diferente do que você mostrar que sim, que você manda muito bem na tua técnica, que você consegue entregar um resultado muito bom. Como que você pode mostrar isso, né? Mostrar esses teus resultados sem necessariamente ficar falando que você é boa no que você faz. Então, o primeiro momento, primeiro passo é você não ter vergonha. Você não pode ter vergonha de falar sobre as suas conquistas, sobre os seus resultados, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba pensando assim, mas se eu falar, eu vai ter a percepção que eu tô me achando, que eu tô me sentindo, né? Então, muitas vezes, por muito tempo, eu ficava muito tempo assim, porque eu fiz um curso muito bom lá, porque, querer esconder essas conquistas, querer esconder por achar que as pessoas iam pensar que você estava se achando. Então, primeiro, a segunda dica é não ter vergonha. Você não pode ter vergonha de se posicionar, seja aqui no Instagram, seja com a tua paciente, no teu dia a dia, mostrando os teus resultados. Então, como que você pode mostrar, né? Você pode melhorar o teu posicionamento, melhorar os teus resultados e a partir disso você não pode ter vergonha para tal. Então, como? Você pode colher depoimentos das tuas outras pacientes, você pode mostrar resultados de antes e depois na tua consulta, certo? Você pode mostrar alguns resultados no Instagram, pode mostrar bastidores, pode mostrar os cuidados que você tem antes, durante e após o procedimento. Então, tudo isso a gente tem que pensar que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia para melhorar a nossa venda. O que acontece? Porque que pacientes que vêm por indicação, a venda é praticamente certa. É ou não é? Me diz aí. É ou não é se já aconteceu com você? Aquela paciente que vem por indicação, viu o resultado na amiga, viu na mãe, vem mãe e filha, vem esposa, marido. É muito mais fácil, a pessoa já vem quente para comprar. Você nem precisa vender, você vai apenas entregar, né? Então é muito diferente a gente vender do que a gente entregar. A pessoa quer fazer botox, Jana, quero fazer botox, Jana, quero fazer preenchimento labial. Eu não estou vendendo, eu estou entregando o que ela está me pedindo. É diferente. Então o processo de venda
tem toda uma construção, tem todo um passo a passo que a gente precisa seguir, né? E alguns pontos que a gente tem que melhorar na nossa mentalidade, no nosso posicionamento, no nosso diálogo, nas palavras que a gente vai utilizar para conseguir daí efetuar uma venda. Então a gente não pode ser entregadoras de serviço, a gente precisa ser resolvedoras de problemas, entregadoras de solução e conduzir a nossa paciente para o sucesso que ela precisa, que ela almeja. Daí a gente vai para outro ponto que é muito importante, que está automaticamente linkado, que é o poder da autoconfiança, o quanto que você confia no teu taco, o quanto que você confia no resultado que você vai entregar, quanto que você confia em si mesmo. Então é muito assim, é muito real isso, que a gente só vende, a gente só oferta a solução de um problema naquilo que a gente acredita. É ou não é? Então, no começo da minha carreira, eu tinha muita dificuldade de vender, porque eu não tinha resultados, tá? Eu não sabia se aquela técnica, se aquele tratamento ia trazer o resultado que a paciente precisava. Então, meio que tu vende ali sem confiança. E uma venda sem confiança, ela fica instável, ela fica insegura. Então, essa autoconfiança que você tem que ter no teu serviço e no resultado que você vai entregar, a paciente sente, sabe? A paciente sente. Então, a segurança, a autoconfiança, ela tem cheiro, né? Eu digo que ela tem cheiro. A gente exala insegurança, a gente exala autoconfiança. E a paciente do outro lado, na tua frente, ela percebe isso. Então, por que muitas vezes a gente tem dificuldade? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de delegar, né? De treinar secretárias, de trabalhar em equipe. Porque você tem a confiança do teu serviço, você sabe o que você faz, o que você trabalha, você sabe o resultado que você vai entregar, mas às vezes a tua secretária não sabe. Às vezes o teu colaborador não sabe. E ele não vai passar a autoconfiança que você passaria. Ele não vai conseguir contornar a objeção que a tua paciente trouxe da forma como você consegue. Então a gente fica meio que dividida, né? Muitas vezes, eu me sinto muitas vezes dividida, mas eu tento me posicionar de forma que eu preciso delegar. Eu não posso ficar o meu dia a dia fazendo agendamento, fazendo controle de atendimento. Eu não consigo fazer isso. Então eu preciso delegar, mas eu preciso colocar então uma secretária, uma colaboradora, uma auxiliar para fazer isso. Só que eu preciso passar os meus valores e a minha metodologia de vendas, para que a secretária consiga contornar essas objeções conforme vai seguindo a construção dessa venda. Então, o que acontece? É muito mais simples a paciente chegar para você, você faz a venda ali, você vai diminuir a tua objeção, você não vai ter vergonha, você vai conseguir se posicionar, você tem autoconfiança, você sabe do resultado que você entrega, então você acredita realmente que vai resolver o problema dela, vai trazer mais sensualidade no preenchimento labial, vai reduzir as rugas, ela vai conseguir passar um batom bonito, ela vai ficar sensual, vai passar um batom vermelho, vai ficar bonita para sair com o marido, sabe? Vai entregar o que ela busca. Ótimo, conseguiu fazer a venda ali no 1 a 1 com ela na tua frente. Agora, o paciente não fechou a venda ali no 1 a 1, você fez a tua oferta, você fez a tua proposta de serviço e ela foi embora. Então, a partir do momento que ela não faz o fechamento contigo ali no ato, fica mais difícil de ela voltar, tá? Pra fazer o serviço. Então, o que acontece? Essa abordagem, esse resgate, quem vai ter que fazer? Ou você ou a tua secretária. E se a tua secretária não está alinhada com os teus valores e não sabe dos benefícios do teu serviço, como é que ela vai conseguir contornar e resgatar essa cliente? Ou fazer o fechamento, né? Então, não é tão simples assim, certo? E a gente precisa, então, entender, agora a gente vai para o item 3,
entender como fazer as perguntas certas, né? Então, o que acontece? Eu sei que algumas perguntas, elas vão me trazer as respostas que eu quero. Então, na condução da venda, ali na minha consulta, eu vou fazer algumas perguntas específicas para ela. Porque dependendo da resposta, eu já vou seguir o meu script de venda e já vou saber qual que é o próximo passo da conversa. Eu que vou conduzir a conversa. Agora, ficou para a secretária, ela tem que ter um script também de passo a passo, das perguntas que ela tem que fazer. Então, você fazendo as perguntas certas, com as respostas você vai conseguir contornar objeções da tua paciente ou concluir e fazer o fechamento, tá? E se a paciente não está interessada, ela está achando muita desculpa, é porque ela não está no momento certo dela fazer o procedimento, ou ela não percebeu o valor do teu serviço, ela não sentiu confiança que você vai resolver o problema dela. Isso aqui vale para tudo, tá, gente? Não vale só para o preenchimento labial. Os exemplos é de preenchimento labial. Agora, vale para tudo, qualquer serviço facial corporal. Então, faz as perguntas certas, deixa a tua paciente falar. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Pra gente falar menos, escutar mais. Então, acalma o coração, faz as perguntas e deixa que ela vai te respondendo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que a gente compra? Por que a gente faz o ato da compra? Respondem aqui para mim. Alexandre, Rafael, Tadiele, Paula, Márcia, Fábio, Júlia, sejam bem-vindos. Por que a gente faz então a compra? A gente compra, geralmente a gente cria uma história na nossa cabeça para justificar a nossa compra, tá? Então assim, ó, você não tem que convencer o teu paciente. Você tem que escutar o teu paciente, escutar o que ele quer melhorar, escutar a dor dele, escutar o desejo dele. E conforme o que ele precisa, você vai levar a solução que você pode trazer com o teu serviço. Então não adianta você ficar inventando história, querendo convencer o teu paciente que o teu tratamento é melhor. Porque não é isso que vai fazer com que ele faça o fechamento e compre com você. Então, quando a gente compra, o que nos motiva a fazer o fechamento, a comprar um serviço, a comprar uma roupa, a comprar uma viagem, normalmente são desejos, são dores, são urgências. Então, por exemplo, quando a gente tem ali na véspera do Natal, Ano Novo, por que a gente vende tanto? A gente nem vende tanto, a gente entrega muito, porque os pacientes vêm assim, ó, sozinhos, correndo fazer procedimento, querendo fazer procedimento. Por quê? Porque tem o gatilho mental da urgência. Qual que é o gatilho mental da urgência? Eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar bonitinha, com a boca bonita, eu tenho que estar sem rugas, eu tenho que estar sem essa gordurinha ali pro Natal, pro Ano Novo, pro Carnaval, pra minha viagem de férias. Então, ela já tá com o gatilho mental da emergência, da urgência ativado. Por isso que é tão fácil vender nesse período. Por isso que é tão fácil entregar nesse período. Porque a paciente já está praticamente pronta. Porque na cabeça dela, ela já criou toda a justificativa do porquê que ela vai fazer o preenchimento labial. Ou porquê que ela precisa fazer o botox para reduzir as rugas. Entendeu? Então, esses gatilhos, a gente precisa entender os gatilhos e utilizar esses gatilhos nos momentos certos. Claro que a gente não vai forçar a venda, a gente não vai forçar a barra, mas tem alguns momentos que a gente precisa de algumas palavras, de alguns gatilhos mentais para fazer com que ocorra o fechamento ou ocorra o encerramento daquela conversa. Certo? Estão gostando? Tá fazendo sentido para vocês? Eduardo, seja bem-vindo. Então, quando a gente pensa na dor, o que é a dor? É uma dor daquela paciente. O que ela se sente infeliz, insegura
enxergando o rosto dela daquele jeito, aquele lábio que não tá mais como estava quando ela era jovem. Então a questão do lábio, gente, ele traz uma sensualidade, ele traz uma feminilidade, uma elegância muito, muito, muito para a mulher. Essa região aqui embaixo, que bom, Rafael, tá anotando tudo, tá adorando, obrigada. Então o que acontece? Essa parte aqui embaixo é parte da nossa comunicação, né? Então pensa comigo, eu estou falando, eu estou gesticulando, meu lábio, eu sou muito expressiva, eu falo com as mãos, eu vou mexendo. Então essa parte aqui embaixo, nós temos lá do visagismo algumas nuances que a gente percebe. Por exemplo, uma pessoa que tem o lábio muito acirrado, muito assim, ó, retinho, assim, ó, reto, ela não tem aquela carninha, ela não tem um volume projetado, ela não tem um volume, passa a sensação de uma pessoa muito rígida, de uma pessoa triste, tá? Então, uma pessoa também que tem um lábio muito fino, sem uma marcação, sem um contorno, também passa a sensação que ela não tem autoridade. Então, o que acontece? Quando é uma pessoa, por exemplo, tá? Tô saindo um pouco do script, mas é um pouco do exemplo que eu acho que faz sentido aqui pra vocês. Uma pessoa que é uma empresária, que é uma autoridade, ela, por exemplo, tá uma mulher, que ela tá trabalhando no meio que só tem homem, tá? Só tem homem e ela ali no meio, e um cargo alto. Se ela tiver um lábio muito fino, um rosto muito redondo, muito com aspecto infantil, juvenil, ela não vai passar a imagem de poder, ela não vai passar a imagem de autoridade. Então, quando a gente trabalha com procedimento, seja ele no preenchimento labial, na harmonização facial, a gente consegue, melhorando os traços, dar essa imagem, dar essa percepção de personalidade que aquela paciente precisa. Por isso que a gente precisa escutar a nossa paciente. Então, a gente escuta a nossa paciente. O que você gostaria de melhorar? Como que você se sente? Porque eu falo, meu marido não me escuta, porque eu tô trabalhando num lugar e não me respeitam, não estão me respeitando minha autoridade, porque eu, tenho a hierarquia e tal. Então, a gente consegue, com os preenchedores, a gente consegue melhorar esses traços. E vai fazer o quê? Vai fazer com que passe uma sensação de mais poder e de mais autoridade. Então, eu estou aumentando o meu lábio, que é um órgão, que é um meu instrumento de fala, meu instrumento que eu estou conversando com vocês aqui agora, tá? Vê se faz sentido ali pra vocês, tá bom? Então, o que acontece? A gente precisa ativar os gatilhos mentais. Então, primeiro, escutar a nossa paciente, escutar o que ela precisa, qual o contexto que ela está inserida. Esse preenchimento labial vai trazer o que ela precisa? Vai ajudar ela? O que ela precisa além do preenchimento labial? Porque o preenchimento labial a gente pode fazer em todo mundo. Por exemplo, é uma senhora, por minha mãe, por exemplo, tá? Minha mãe, ela tem o lábio totalmente curto, pequeno. Eu fiz um preenchimento labial nela faz um tempo atrás, acho que foi na véspera do meu casamento. Agora eu vou fazer nela de novo. E ela tem um lábio assim muito fininho. Eu também tenho lábio fino de nascença, mas eu fiz vários preenchimentos e fui tirando um volume. Então o que acontece? Ela não se identifica com o lábio carnudo. Ela não se identifica com o lábio volumoso, porque ela é uma pessoa, uma senhora, uma mulher mais recatada, mais introspectiva. Ela não gosta de chamar atenção. Ela não tem uma personalidade de posicionamento, de fala alta. Ela é uma pessoa mais contida, de fala baixa, introspectiva. Então, não adianta eu querer colocar um bocão na minha mãe. Por quê? Porque não vai combinar. Vai ficar over, vai ficar demais, porque a personalidade dela é outra, não vai combinar com a personalidade dela.
E daí o que acaba acontecendo? A gente acaba percebendo que muitos profissionais acabam fazendo aqueles padrões, os lábios, padrões de fábrica, a mesma técnica para todo mundo, não escuta o paciente, aquele paciente não se identifica mais. Ele olha no espelho e ele não se identifica, porque não, a personalidade dele não é assim, não está de acordo com a personalidade dele. Então a gente tem que cuidar muito, por isso que semana que vem vai ter uma live com o psicólogo, o Stênio, a gente vai falar sobre muito isso, sobre expectativa, sobre dismorfismo, sobre o que os procedimentos eles impactam na nossa personalidade e no nosso posicionamento, tá? Só dando um spoiler anterior. Antecipando. Beleza, então. Gatilho do desejo, gatilho da dor, gatilho da urgência. São os gatilhos que vocês podem utilizar. Busca lá no Google, tem vários cursos sobre isso, que vocês podem estar utilizando durante o dia a dia e a condução da conversa, até com o marido, com o filho, com o funcionário, tá? E principalmente com o teu paciente ali, para você ter um fechamento melhor. Precisamos também ter uma atitude positiva, isso eu vejo que é assim fundamental. O que é essa atitude positiva que eu chamo de atitude positiva? Gente, tem dias que a gente não tá bem, né? Tem dias que a gente não está bem e tá tudo bem. Os dias passam. Tem vendas que a gente consegue fazer muito bem. Só que tem dias que a gente não consegue. A gente não tá num dia que a gente escuta bem. A gente não tá percebendo aquela paciente da forma como ela merece. A gente não tá dando a atenção que a paciente merece. Então isso tudo vai impactar no teu fechamento e na tua venda. Então essa atitude positiva é assim, bom, você tá com problema em casa, tá com problema com o marido, tá com problema de boletos, os boletos estão vindo, você não tem paciente para atender. Gente, se você atender um paciente no dia e dar o teu melhor, com uma atitude positiva, querendo de fato entregar o melhor resultado, resolver de fato o problema dela. Olha, nós vamos conversar e a gente vai ver qual que é o melhor caminho para você. Qual que é o melhor planejamento para você, o que você espera. Então, a venda, ela é baseada em um relacionamento. Por isso que a gente acaba criando, né, e configurando clientes fãs. Então, é muito mais fácil. Inclusive, numa live eu comentei que a minha primeira aplicação de toxina botulínica, fora o curso, fora a pós-graduação, fora a minha mãezinha, né? Foi uma paciente que tá comigo até hoje, gente, há 8 anos. E eu demorei 2 horas para fazer o Botox nela. E ela já tinha feito com outros médicos, já tinha feito com outros profissionais. E ela super querida, super pacienciosa, sabe? E a gente criou então um relacionamento. E essas pacientes, a gente tem uma fidelização muito alta. Então, nessas pacientes é muito mais fácil você vender, você fazer uma entrega, você resolver um problema dela, porque ela já conhece teu trabalho, ela já vai te acompanhando nas redes sociais, ela vai te acompanhando no dia a dia, se você tem círculo de amigos, relacionamento é muito importante também na sua sociedade, né, na sua comunidade. Então, acaba que criando, a paciente já vem mesmo. Jana, por exemplo, teve uma paciente que eu atendi faz uns 2 dias e ela fez já um monte de coisa, botox, preenchimento, ultraforme, bioestimulador, e ela veio pra gente fazer o botox. Só que ela tava com herpes na boca. Eu falei, não, a gente não pode fazer. E daí ela disse, Jana, eu quero fazer a minha boca. Mas como tu me disse aquela vez que a gente não pode fazer quando tá com feridinho e tal, então você já vai aumentando a consciência dela. E ela já sabe, entendeu? Ela já vem quente pra comprar. Você nem precisa fazer venda, você só entrega. E daí, não, beleza, então quando teu lábio estiver cicatrizado, a gente vai fazer o preenchimento labial. Então, ficou combinado. Então, a paciente já fez uma vez, já viu o resultado, ela viu como ela se sente mais bonita, mais poderosa, mais segura. Ela gostou do resultado e ela vem por si só. Baseada numa relação de confiança, de sinceridade e de total abertura, tá bom? E, gente, deixa eu ver aqui outra coisa. Preciso, para concluir aqui o meu conteúdo. Se caso não deu certo,
a gente tem que ter essa atitude positiva. Tudo bem, não deu certo. O que eu fiz que poderia ter sido melhor? Vamos mudar a estratégia, vamos mudar o caminho. Eu convidei essa cliente para fazer isso. Ela não fez. Por que ela não fez? Ela estava no momento certo de fazer o preenchimento labial? Então, o momento, o timing é muito importante. Ela está na véspera de uma viagem, ela vai ficar roxinha, ela não quer inchar. Não é o momento de você ofertar. O erro está contigo. Então, saiba o momento certo, saiba o que ela quer, o que ela precisa, para daí você fazer um fechamento e uma condução assertiva. Então, é muito desgastante você ficar insistindo em algo que não é o momento dela. Então, caso, mesmo assim, ela tá no momento certo, né? Ela precisa, ela entendeu dos benefícios do teu serviço, mas não aconteceu o fechamento. Espera, dá um tempo para ela. Não se torne chata, insistente. Dá um tempo para tua paciente. Daqui a um mês você liga, manda uma mensagem. Oi, como você tá? O que você acha de a gente fazer esse procedimento? Qual que é o melhor dia para você? Então, sempre com atitudes positivas. E caso você, na tua análise do teu atendimento, da tua condução, você percebeu que você falhou em alguns pontos, tá tudo bem. Corrija esses pontos, corrija algumas frases, corrija alguns conceitos, talvez, e faça uma nova tentativa. Mas depois de algum tempo, dá tempo para tua paciente, tá? E outra coisa, uma última, 7ª dica aqui já, é o poder do valor. Então, o que é valor para mim pode não ser mesmo valor para a paciente. Então, o que eu penso, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que o cliente, ele só vai dar valor naquilo que ele sente, tá? Na dor dele, no desejo dele, na urgência dele. Ele só vai dar valor no que ele sente. Não importa se você acha importante, se você fez uma anamnese perfeita, se você fez o melhor valor para ela, não importa. Por isso que promoção, desconto, para mim não funciona. Porque não é o preço. Não adianta eu fazer um valor abaixo do mercado. Não adianta eu queimar cartucho fazendo uma campanha, um promocional, ficando ali no meu custo-benefício, sendo que ela não tem percepção de valor no preço. Então a paciente ela vai comprar baseada no que ela acredita, no valor que ela acredita, o que é importante para ela. Por isso que é importante você escutar a tua paciente na consulta e linkar as dores, os desejos e a urgência dela. E daí ela mesma vai se convencer e ela mesma vai querer fazer o procedimento com você sem você precisar forçar a barra. Tá bom, gente? Então não importa o que você pensa, a paciente vai comprar, vai fazer o procedimento baseado no que ela acredita. Tá? Então, eu espero que a nossa aula de hoje tenha sido válida para vocês. A doutora Jéssica entrou aqui, seja bem-vinda, Jéssica. Camila também. Tenho 2 convites, se vocês têm alguma dúvida, querem colocar aqui nos comentários ou depois me mandar pelo direct também, estou super aberta a responder as dúvidas, tá? E tenho 2 convites muito importantes. Hoje à noite tem live com o Dr. Rudy, que foi meu colega na pós-graduação, speaker da Galderma, um baita profissional. A gente vai falar sobre preenchedores, ácido hialurônico e bioestimulador, às 9 horas da noite. E também, se você ainda não se inscreveu para o meu evento, que vai ser semana que vem, um workshop, O Segredo do Lábio Perfeito, se inscreve agora mesmo no link da minha bio, tá bom, gente? É gratuito, ao vivo e online. Então, muito obrigada, audiência, muito obrigada a todos vocês aqui. Conto com vocês hoje à noite e amanhã de manhã também o nosso Injetando Autoestima às 11h da manhã.
Beijo, tchau, tchau!